igreja, no mês missionário. Na liturgia desse domingo, vamos perceber que o homem, para realizar de maneira efetiva o projeto de Deus em sua vida, necessita se encontrar com os demais e gerar laços de profunda comunhão. Iniciemos cantando. Nesse dia tão bonito em que nós rezamos e também hoje festejamos o dia de São Francisco de Assis, não é? Fizemos a nossa missa, a nossa festa, e hoje à noite nós temos a nossa festinha para podermos comer, nos confraternizar, esse momento bonito na nossa vida também. Então vamos iniciar a nossa missa com muito amor, muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos bastante. Diante do amor de Cristo, peça perdão a Deus dos teus pecados, das tuas fragilidades, os teus erros, das tuas falhas. Peça que Jesus te ajude a sentir a presença do céu e nada atrapalhe o teu coração de rezar bem na missa de hoje. Que Deus afaste todo pecado, todo mal, todo erro. Vamos cantar pedindo perdão a Jesus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, verdade,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens que Ele amamos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, queridos, e ouçamos com atenção a palavra do Senhor. O Senhor deseja que seus filhos e filhas, pelo laço da caridade, constituam uma família, para que vivam na tranquilidade a plena realização do amor que nunca perece. Ouçamos a palavra que nos aproxima do verdadeiro amor santificador. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como se chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. Feliz é tu, se tem
teme o Senhor e trilha os seus caminhos, do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz e tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são um rebento de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Serás assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que seja prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. O Senhor venha em paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonhava de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
abençoará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, estamos hoje diante de um dos evangelhos mais bonitos, de um dos ensinamentos mais bonitos da igreja. O valor do homem, da mulher, o valor do matrimônio. E quando nós estudamos o texto bíblico hebraico, lá na primeira leitura, tem algumas coisas que no português a gente não consegue entender muito bem. Quando o texto bíblico vai dizer assim lá no hebraico, que Deus criou o homem e a mulher, e Deus tirou da costela do homem a mulher, e a mulher então é parte do ser humano, parte do homem. É interessante como que isso fica em hebraico. A palavra hebraica para homem é ish. Ish. E se eu vou lá, bato aqui, não sei.
arranca uma costela, você vai gritar o quê? Ah! Como que é a palavra em hebraico para mulher? Isha. Para homem, ish. Para mulher, isha. Você começa a entender que na própria palavra, daquele ish, tirando de ali de dentro o a, surge isha. Mulher significa isha. Quer dizer, há sempre uma profunda união entre o homem e a mulher. Há uma união entre o homem e a mulher na própria origem da palavra hebraica. O homem e a mulher estão unidos na própria palavra, muito mais ainda naquilo que eles são enquanto projeto de Deus. Deus desejou que o homem e a mulher, um fizesse parte do outro, um estivesse interligado com o outro. O ish sem o a é incompleto, e a mulher isha sem o ish é incompleta. Há uma incompletude na solidão, há uma incompletude no estar só. Por isso Deus fez o homem e a mulher, para que os dois pudessem se completar, se unir, estar juntos. Mas o ser humano é muito cabeçudo, muito cabeçudo. E aí no decorrer da história, Moisés, por conta, Jesus vai dizer, por conta da dureza dos corações, mandou que escrevesse uma carta de divórcio. Tem toda uma razão histórica, queridos, para isso, que não dá tempo do padre explicar numa missa. Por isso, o ano que vem nós teremos a catequese com o padre, onde nós poderemos participar, e o padre vai explicando todas estas questões. Mas há uma razão, porque Moisés disse que podia escrever a carta de divórcio. Só para a gente entender um pouquinho, na época de Jesus, se o homem tivesse casado com a mulher, e o homem abandonasse a mulher, aquela mulher ia ser um nada, porque na época de Jesus, a mulher era um nada, a mulher não tinha valor nenhum. Hoje as mulheres têm valores, graças a Deus. Tudo que nós conhecemos de valorização da pessoa feminina, se deu por conta de Jesus, é ali que começou. A mulher na época de Jesus não valia nada. Se ela ficasse viúva, coitada. Se ela fosse mandada embora, houvesse uma separação, coitada, podia ser apedrejada. Se o homem se separasse dela, ela podia ser apedrejada em praça pública. É por isso daquela carta de divórcio, onde se dizia: esta mulher pode estar separada e não precisa ser apedrejada. Olha como a situação era grave. Então, é por causa da dureza dos vossos corações, que inclusive apedrejava a mulher, que Moisés autorizou a carta de divórcio. E Jesus está revelando isso. Mas Deus criou o homem e a mulher para que os dois se tornassem uma só carne, para que os dois vivessem unidos, para que os dois fossem um só. E uma vez que os dois se tornam um diante da bênção de Deus do matrimônio, uma vez que aconteça o sacramento do matrimônio, não existe separação. Na igreja não existe divórcio, na igreja não há separação. Ai, padre, mas tem pessoas que casaram na igreja, não deu certo, separou, hoje está bem com outra pessoa, e aí? E o que fazer? A igreja exclui estas pessoas? Estas pessoas não podem fazer nada na igreja? Resposta: está errado. A igreja acolhe, a igreja cuida,
Mas a igreja tem uma coisa chamada tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico é justamente para se estudar e se provar que os dois não se tornaram um diante de Deus. Porque se os dois se casam e se tornam um, pode separação? Pode ou não? A igreja acredita no divórcio? Acredita ou não? Não. Mas, queridos, às vezes, apesar de ter casado na igreja, não aconteceu um sacramento. Olha que coisa. Aumenta mais meu microfone, por favor. Às vezes, um exemplo só, para ajudar a entender. Às vezes, a menina tinha lá seus 16 anos, ficou grávida. Antigamente, o que o pai fazia? Vai casar, senão... Vocês sabem o que acontecia, né? Ah, mas tem amor? Não tem amor não, que tem revólver, não é? E a pessoa ia para o casamento obrigada. Deus quer isso? Deus quer que alguém vai casar obrigado? Deus olha isso tudo. Então, lá na igreja, aconteceu o casamento, todo mundo viu o que aconteceu, o padre abençoou, às vezes dá certo. Mas naquele caso, como foi obrigado a casar, um exemplo só, não tinha amor. Então, diante de Deus, os dois não se tornaram uma só carne. Se não se tornaram uma só carne, a igreja tem o tribunal eclesiástico, que até o padre é juiz do tribunal, onde a gente vai estudar o caso, vai ver a situação e vai declarar: olha, diante de Deus, este casamento não existiu. Então agora a pessoa está livre, porque os dois não se tornaram uma só carne. Então eles estão livres para casar de verdade e se tornar uma só carne. Então isso tem que estar gravado para nós, queridos. Existe divórcio na igreja? Não existe divórcio. Mas uma vez que eu casei na igreja, de repente aquele casamento não aconteceu, aí eu vou para o tribunal, aí eu posso casar na igreja de novo? Pode ou não? Pode, porque não aconteceu a união, não aconteceu o sacramento ali. Isso é muito importante nós sabermos hoje em dia, porque senão a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Muita gente está casando hoje imaturo, e quando se casa sem saber o que é o casamento, se casa totalmente imaturo, sabe, totalmente descabeçado, esse casamento diante de Deus, ele não existe. Então acabam se separando, acabam um largando o outro, às vezes umas histórias difíceis, doloridas. É possível arrumar a situação, é preciso ir para o tribunal eclesiástico, é preciso resolver. Sabe por quê, filhos? Aí vem a parte dura desse evangelho. A parte mais difícil é aquele que se casou com uma pessoa, se separou e está unido com outra, está em adultério. É o padre que está falando isso? Está no evangelho. Aquele que se uniu, não resolveu a situação, está com outra pessoa, está em adultério. O que fazer então? Vai resolver a vida. Sabe por quê, filhos? Quem está em adultério está em pecado. Quem está em adultério está pecando. E aí a gente não pode ficar no pecado. A gente tem que sair do pecado, evitar o pecado. A gente tem que arrancar da nossa vida o pecado, tirar com todas as forças do nosso coração o pecado. Saibam de uma coisa: o padre, eu recebi uma formação, graças a Deus, para trabalhar nestas situações. Então qualquer caso desse que vocês conhecerem,
Fala para falar com o padre. Às vezes a gente nem entende direito, não tem problema, manda falar com o padre. O padre sabe como resolver a tua situação lá, mas vai lá para você casar na igreja de novo, você receber a bênção de Jesus. Isso é que é importante, filhos. Aí recebe a bênção de Deus, aí casa, olha que coisa mais linda que vai ser. Aí pode comungar, olha que coisa mais bonita. Não é? Porque senão o coração está lá em pecado. Então nós temos que arrumar isso. O evangelho de hoje é tão bonito que nos ajuda a valorizar o sacramento, nos ajuda a cuidar do sacramento, a valorizar o que é o casamento. E nós temos que juntos lutar pela família, diante de um mundo que está cada vez mais desvalorizando a família, cada vez mais largando as coisas. Deixa do jeito que está mesmo, larga do jeito que estão, acho que está assim, está bom. Para nós que somos de Deus, não pode ser assim, não. Não é estar assim, está bom, não. O nosso coração deve estar apaixonado por Jesus e com todas as forças lutar contra o pecado, lutar contra qualquer coisa que nos atrapalhe. Então, filhos, o Padre vai estar sempre aqui à disposição para ajudar vocês em todas as situações, inclusive nessas que são mais difíceis. E aproveitem, porque os meus estudos foram de maneira especial nessas áreas. Então aproveite para arrumar as situações, se você está nela, ou algum parente, amigo, vive uma situação como essa. O Padre está aqui para poder ajudar, tá bom? E nosso Jesus nos ensina isso de uma maneira tão forte. Nunca se sinta mal se aconteceu o que aconteceu, de repente o casamento não deu certo. Nós temos que rezar. Ninguém tem direito de apontar o dedo na cara de ninguém, não. Ninguém passou aquilo que você passou, ninguém passou aquilo que você viveu. E a igreja não aponta o dedo na cara de ninguém. A igreja só fala: vem, vamos estudar o teu caso para a gente resolver isso. Essa é a preocupação da igreja. Vamos cuidar disso para que Deus possa abençoar a tua vida, porque muitas vezes aquele primeiro casamento não aconteceu a união. Então, queridos, nós estamos aqui juntos, fazendo essa caminhada de fé, e o Padre está com vocês. Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais santos. Amém. Fiquemos em pé, com muito amor, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, apresentemos a Deus as nossas orações. Senhor, pela nossa pátria, que neste domingo decide nas urnas os caminhos de sua vida democrática, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, para que as nossas famílias, pelo sacramento do matrimônio, possam continuar a espalhar o perfume inebriante de vosso amor, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, suscitai em nossa sociedade o reconhecimento e o sentido do valor da preservação da vida humana, em especial nesta semana do Dia do Nascituro, que estamos vivenciando, nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, que
Que nosso dízimo, oferecido com amor e gratidão, se torne auxílio para as missões, e assim a sua palavra viva e alcance os mais necessitados, renovando a fé de Cristo em seus corações. Nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Senhor, que neste mês missionário nossas comunidades possam se empenhar na concretização do sonho missionário de chegar a todos. Nós vos pedimos. Pai amoroso, atendei-nos. Agora faça a tua oração a Deus, reze. Acolhe, Deus de amor, os nossos pedidos. Todos eles nós queremos te entregar ao Pai, em nome do teu Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Quando o amor de Deus é vivido plenamente em nossas relações, estendemos a mão aos irmãos para necessitados, com um gesto de partilha e solidariedade, apresentemos ao Pai nossos dons. Vem, Senhor, oferecer com esse vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Veja o amor em teu altar, nessa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. Vem, Senhor, oferecer com esse vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado, junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores a meu Rei.
tua honra. Essa oferta de amor quero bem te consagrar. Toda a minha vida, Senhor, quando esse pano for levantado, e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei. Entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei também os nossos pedidos, o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar, ofereceis o vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, o vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana um novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora ao vosso amor, concedei agora ao vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo um novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Cheios de admiração e conhecimento, unimos a nossa voz, a voz das multidões do céu, para cantar o poder do vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, a vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como o vosso é santo. Olhai o vosso povo aqui reunido,
e derramai a força do Espírito Santo, para que estas doutrinas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também somos os vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos reencontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois o vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Antes, porém, dos seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, depois partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente, e passou o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Lembrando-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva, hoje celebramos a sua morte e ressurreição. Esperamos o dia feliz da sua vida gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Esperamos, ó Cristo, a vossa vinda gloriosa. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar do único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Pedro, Emérito Nelson. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria, Senhora medianeira de todas as graças, de São José, seu esposo, e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos à vossa misericórdia, quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças
do Cristo que vive para sempre. Esperamos, ó Cristo, a vossa vinda gloriosa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus amados, elevemos as nossas mãos aos céus e com muita fé vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz. Não veja os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Daí, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No amor de Jesus, saudai-vos no gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem de verdade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tem de verdade. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a nossa paz, dai-nos a paz. Meus amados, olhem aqui para Jesus. Olha aqui. E no dia de hoje, você que no teu coração sabe o quanto os valores da família têm sido destruídos nos últimos anos. Reze agora, para que Jesus cuide, ajude, fortaleça. Você que passou por uma situação de divórcio, que talvez esteja tão machucado ou machucada, às vezes nem quer ir ao tribunal eclesiástico por conta das dores que a separação te causou. Pede forças para Jesus agora. Deus nos dá a graça para resolver a nossa vida e receber a bênção. Fala com Jesus. Deixa Ele cuidar de você.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Jesus se dá, o Cordeiro vem morar, é refeição. Nova vida, de amor e salvação, retorno desse lar, somos irmãos. O pão da vida é Jesus, o pão do céu.
Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, é precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, é precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou quem sou Deus de amor, estou aqui pra te curar. Eu sou quem sou Deus de amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Ouça Jesus te dizendo: Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. ouça o Senhor te dizendo: Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. com os olhos fechados, agradeço ao Senhor esta missa, esse dia tão bonito. Obrigado, Jesus. E você, meu querido, que está aqui nesta igreja, reze hoje pela tua família, reze hoje pela tua casa. A igreja é a favor da família. A igreja valoriza a família. A igreja sabe o quanto é importante a tua família. Por isso, reze agora. Às vezes tua família está passando por situações difíceis. Você pensa em divorciar. Coloca diante do coração de Deus tudo isso. E você que por alguma razão passou por um divórcio, sabe o quão dolorido que é, o quão machuca o coração. Coloca tudo isso diante de Deus para que Deus também cure a tua história. Cure as feridas dessa história que às vezes nós vamos carregando durante anos. Coloca tudo agora diante de Deus, porque Ele te ama. Ele quer curar o teu coração. E você, meu querido, minha querida, que passou por uma situação dessas e não tem a vida resolvida ainda diante de Deus, não deixe de procurar um padre. Marca um dia, um horário de atendimento.
Padre está aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para caminharmos juntos, para a santidade. Que Jesus hoje possa curar o teu coração, fortalecer a tua vida. Você é especial. Você que está na igreja, nunca aponte o dedo, nunca, para uma pessoa que passou por uma situação difícil de divórcio. Às vezes nós da igreja somos os primeiros a apontar o dedo. Isso é muito feio. Isso não é ser cristão. Então, se um dia você apontou o dedo para alguém, peça perdão agora a Jesus por isso. Peça a Jesus que você tenha um coração misericordioso que nem o dele, que ama, que quer ajudar. Obrigado, Jesus, por tantas coisas lindas que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos, pelas graças. Eu te louvo, Senhor. Cuida de nós. Amém, Jesus. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar, amados, uns instantes, os nossos avisos. A Pastoral da Pessoa Idosa entrou em contato comigo esses dias, dizendo que nós estamos necessitando muito de fralda geriátrica para podermos ajudar os nossos idosos. Então tem muita gente cadastrada que precisa de ajuda e nós precisamos de fraldas geriátricas. Então, por favor, você que tem condições que pode ajudar, cada um ajuda como pode. Tem gente que pode ajudar mais, ajuda mais. Quem pode ajudar menos, ajuda menos. Mas todo mundo pode ajudar um pouquinho. Sabe o que eu falo, queridos? Algumas coisas nós precisamos ter consciência, sabe? Às vezes um lanche do McDonald's que a gente come todo dia, se a gente faz um jejum um dia, a gente já compra uma fralda geriátrica para dar para quem precisa. Às vezes a gente faz economia de um lanche e doa na coleta da igreja. Tem gente que pode dar e colaborar mais, mas às vezes a gente não tem consciência disso. Dá para a igreja só o que resta. Aí daqui a R$1 mesmo, R$1. 10 centavos, toma. Isso é falta de amor. Nós precisamos dar para Jesus aquilo que para nós é importante. A gente não dá o resto para Jesus. Para as pessoas de Jesus, a gente não dá o resto, aquilo que sobra. Quanto que a gente gasta em maquiagem, em esmalte, em batom, em não sei o quê, e a gente não tem coragem de dar na coleta da missa. A gente dá o resto na coleta da missa. Faça isso não. Eu comentava, a coleta das nossas missas aqui são muito baixas, de toda a paróquia. A quantidade de gente que vem na igreja, se nós dessemos R$5 cada um, seria muito maior, muito maior. Você pode, quanto você gasta por semana com bobagem? Com bobagem, não é com coisa, com bobagem. Quanto você gasta? E para a missa, a gente só dá o resto. É hora da gente colocar a mãozinha na consciência. A gente não pode fazer isso não é? Vocês têm ideia de quanto é a nossa coleta por semana? Afinal, às vezes a gente pensa, a igreja é rica. Eu ouvi comentáriozinhos assim aqui. E aí o povo não colabora. Isso não é verdade. Se a gente não suar, a gente não paga os funcionários da paróquia.
Então, queridos, é muito sério isso. Nós precisamos melhorar a nossa consciência primeiro, a nossa consciência. Olha aqui, ó, um lanche que a gente economiza, a gente já compra a fralda geriátrica. No outro lanche, a gente ajuda o outro necessitado. Então, vamos lá com calma, mas vamos cuidando disso, hein? É importante, é sinal de fé. Sexta-feira, dia 12, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nossa Mãe do Céu. Nós vamos ter missa aqui na nossa capela, 8 horas da manhã, grava o horário, 8 horas da manhã, missa aqui na nossa capela. Vamos ter 2 missas, uma aqui na capela e outra lá na matriz, porque a Nossa Senhora merece, não é? Então nós vamos rezar 2 missas, uma aqui, para todo mundo vir, rezar, participar, 8 horas, 10 horas da manhã, lá na nossa matriz paroquial, que vai ser uma bênção também. Os nossos vicentinos estão fazendo bingo, que acontecerá no dia 17, a partir das 13h30. Entrar em contato com as pastorais vicentinas. O valor do bingo, chabingo, R$15. Está marcado aqui uma coisa que eu preciso confirmar nesse dia, porque eu acho que não. Está faltando um aviso, eu não estou lembrado aqui. Mas não tem problema. Queridos, amanhã é dia de eleição. Nós temos que rezar pelo Brasil. Não deixe de votar, não. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Facebook dizendo que quem deixa de votar é como se a gente falasse assim: olha, faz um hambúrguer para mim, coloca na mão dos outros aquilo que era decisão nossa, e aí a pessoa faz um hambúrguer só de cebola, você ia gostar? Essa é uma coisa horrorosa, mas você colocou na mão dos outros. Então não fica sem votar, não. É a nossa chance. Analise o teu candidato. Como eu disse na missa de São Francisco, a gente vota em quem tem valores cristãos. Então analise o teu candidato, veja em quem você vai votar, escolham os melhores, olhe bem, não só para presidente. Eu fico muito bravo, porque parece que a grande briga é entre os presidentes, né? Como se eles fossem fazer alguma coisa sem o Congresso Nacional, sem os deputados, sem os senadores. Ninguém faz nada, gente, né? Ah, porque eu quero essa lei. Grande porcaria, quem faz lei não é presidente, quem faz lei é deputado, é senador. Olha bem os teus deputados e os teus senadores, para você votar bem. Deputado com valor cristão, senador com valor cristão, eles que fazem lei. O presidente executa a lei, os outros presidentes executar, mas os nossos legisladores nós temos que olhar bem. Então vamos rezar pelo nosso Brasil, vamos pedir que Deus ilumine o nosso povo para votar nas pessoas melhores, aquilo que for o melhor para o nosso país. Então vamos ficar em pé. E esta Ave Maria, nós vamos rezar pelo nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Orai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Orai por nós. eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. O sorteio dos dizimistas aniversariantes, olha aqui, que beleza. Vamos sortear. Quem que é o nosso dizimista aniversariante aqui da capela? Vamos ver. Vamos ver se está aqui, né? Régina Pereira Carneiro, está aqui? Não? Uma salva de palmas para ela.
Nós vamos entrar em contato. Que beleza! E agora, quem faz aniversário esta semana é irmão? Aniversariante? Alguém aqui? Mais alguém? Aniversário de casamento? Lá no fundo, lá, que beleza! Esta Ave Maria, para vocês, meus amados, para todos os dizimistas aniversariantes, quem colabora aqui com a nossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que em paz, queridos, que o Senhor sempre nos acompanhe. E vamos para a nossa festinha, não é? Se Deus quiser. Vamos lá, cantar.